O sol mal havia nascido sobre Los Angeles quando o silêncio de uma mansão suburbana foi quebrado por um grito. Lá dentro, Victoria James, grávida de 5 meses, estava congelada na cozinha, com as mãos tremendo enquanto colocava um prato de ovos mexidos na mesa. Seu coração disparou, não por causa da comida, mas porque ela sentiu algo muito mais perigoso. Ryan Carter, seu marido, entrou com Sophie Miller agarrada ao seu braço. Nenhum dos dois tentou esconder mais o caso. O sorriso de Sophie transbordava arrogância, enquanto os olhos de Ryan brilhavam como a crueldade de um homem que não se importava mais com a esposa. Assine os papéis do divórcio, Victoria. Ryan exigiu friamente, jogando uma pasta sobre a mesa. Sua voz era áspera, despojada de cada gramado calor que uma vez carregou. E esqueça esse bebê. Você não tem lugar no meu vida. A respiração de Victoria ficou presa na garganta. Ela pressionou uma proteção-mão contra sua barriga, sussurrando. Esta criança é inocente. Ryan, ele não merece isso. Mas antes que ela poderia implorar mais, Sophie deu um passo à frente, seus saltos altos batendo contra o piso de madeira. Em seu rosto bem cuidadomão brilhava uma tesoura. Longa, afiada, assustadora. Ela a ergueu, apontando diretamente para o pescoço de Victoria. Se você não vai embora por vontade própria, Sophie zombou. Então faça o que puder. Ryan se juntou a ela pegando outra tesoura do balcão. O som metálico das lâminas abrindo e ao fechamento encheu a sala, ecoando como uma sentença de morte. Victoria cambaleou para trás com as costas pressionadas contra a fria ilha de mármore da cozinha. Seus joelhos tremiam, mas ela se recusava a cair. Sua mente disparava. E meus pais? E o meu filho que ainda não nasceu? É assim que a minha história termina? Traída pelo homem em quem eu mais confiava? Ryan avançou, tesoura roçando sua pele, deixando uma fina linha vermelha em sua garganta. Uma picada aguda se espalhou por seu pescoço e Victoria engasgou de horror. Sophie riu, sua voz estridente. Olhe para ela tremer. A poderosa Sra. Carter foi reduzida a nada mais que uma mulher lamentável. As lágrimas turvaram a visão de Victoria. Ela rezou em silêncio. Por um milagre. Agarrando a barriga como se seu abraço pudesse proteger a criança dentro dela. Ela pensou nela palavras do pai sussurradas anos atrás. Nunca deixe ninguém tirar sua dignidade, Victoria. Mas como ela poderia lutar quando 2 predadores estavam a centímetros de sua vida? Nesse momento, a pesada porta da frente se fechou. Passos ecoaram por toda parte o corredor, ficando mais alto, mais forte. Ryan e Sophie congelaram, trocando um olhar rápido, seus tesoura ainda erguida. A porta da cozinha se abriu. Ali estava Alexander Reed, o chefe de Ryan e um dos mais homens poderosos em Nova York. Seus olhos afiados instantaneamente captaram o brilho do aço pressionado contra a garganta de Victoria. Seu maxilar se apertou e sua voz ecoou pela sala. Que diabos está acontecendo aqui? Os joelhos de Victoria dobraram de alívio. Mas o medo ainda se agarrava ao seu peito. Pela primeira vez naquela manhã, ela se permitiu ter esperança, porque o homem que acabara de entrar tinha o poder de destruir o mundo de Ryan, ou salvar o dela. Antes que a tesoura fosse levantada contra ela, Victoria James era uma mulher cheia de sonhos tranquilos. Ela cresceu em uma família modesta nos arredores de San Diego, filha única de um pai operário e de uma professora-mãe. Seus pais a criaram com valores de honestidade, sacrifício e amor incondicional. Eles sempre lhe diziam: um dia, Victoria, você encontrará alguém que a protegerá como sempre fizemos. Aos 24 anos, ela pensou que havia encontrado aquele homem. Ryan Carter era charmoso naquela época. Vestia-se elegantemente, falava docemente e prometeu-lhe o mundo. Para uma jovem com pouca experiência no amor, ele parecia a resposta a todas as preces. Os pais dela hesitaram no início, preocupados que a ambição de Ryan ofuscasse sua compaixão, mas Victoria insistiu. Ela ficou cego por sua atenção, seus grandes gestos e pela ideia de construir um futuro juntos. Por um tempo a vida foi bom. A carreira de Ryan no mercado imobiliário floresceu, e eles se mudaram para uma casa espaçosa em Los Angeles. Victoria deixou seu emprego como recepcionista de hotel para se concentrar em se preparar para uma família. Ela não queria nada mais do que criar um lar acolhedor, onde o riso enchia os corredores. Mas o calor desapareceu rapidamente. Ryan foi se distanciando, chegando em casa cada vez mais tarde, sempre com desculpas. O cheiro de perfume permanecia em seus ternos. Quando Victoria perguntava gentilmente se algo estava errado, ele explodia.
Não comece, Victoria. Você tem sorte que eu sustento você. Pare de ser ingrata. Os insultos cortavam mais fundo que qualquer lâmina. Noites sozinhos em sua casa grande e fria se tornaram rotina. Victoria costumava sentar-se perto da janela, com as mãos na barriga crescente, sussurrando canções de ninar para a criança que ela ainda não tinha conheceu. Ela disse ao seu bebê: "Você é minha razão para continuar. Não importa o que aconteça, a mamãe vai te proteger." Os pais notaram a mudança. Eles viram a luz diminuir nos olhos da filha. Sua mãe ligava com frequência, insistindo para que ela visita. Mas Victoria se recusou a sobrecarregá-los. Ela carregou seu sofrimento em silêncio, acreditando que suportá-lo era melhor do que envergonhar a família com um casamento desfeito. Até os amigos se afastaram. Nas reuniões, sussurrosas seguiram. Alguns suspeitaram da traição de Ryan, mas ninguém ousou falar abertamente. Victoria sentiu-se presa numa gaiola de aparências, forçada a sorrir enquanto seu coração lentamente se partia. Ainda assim, ela esperava. Quando descobriu que estava grávida, acreditou que isso poderia trazer Ryan de volta, que a paternidade poderia amenizar seu coração endurecido. Ela o imaginou segurando o filho deles, redescobrindo o amor que um dia compartilharam. Mas em vez disso, a gravidez só aumentou o abismo. Ele zombava das mudanças no corpo dela, evitava o toque dela e passava mais noites com Sophie Miller do que com sua esposa. Victoria se agarrou à fé. Todas as noites ela ajoelhou-se ao lado da cama rezando: "Deus, dá-me forças. Não deixes que a minha filha cresça sem amor." Mas o silêncio que respondeu às suas orações era pesado, quase sufocante. E então, quando aquela manhã terrível chegou, a manhã quando duas tesouras ameaçaram sua vida, Victoria já era uma mulher destruída pela traição, mas no fundo, escondida sob suas lágrimas e medos, havia uma faísca pronta para acender. A questão era quem a acenderia. O Carter-mansão ficava em uma rua tranquila nos subúrbios ricos de Los Angeles. Do lado de fora aparecia a imagem de sucesso. Palmeiras altas balançavam na entrada da garagem. Carros caros brilhavam sob o sol. E as paredes de pedra branca brilhavam como algo saído de uma revista de luxo. Os vizinhos frequentemente olhavam na casa com admiração, sussurrando sobre o quão afortunada Victoria deve ser viver em tanto esplendor. Mas por dentro, a mansão era nada menos que uma prisão. O grande saguão, com seu piso de mármore e escadaria imponente, ecoava o vazio. A mesa de jantar, longa o suficiente para o assento 12, muitas vezes era reservado para apenas um. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo ornamentado, lembrando Victoria das horas que passava, esperando por um marido que raramente voltava para casa. Cada cômodo contava uma história de abandono. A sala de estar, decorada com sofás de veludo e quadros com molduras douradas, era palco de discussões em vez de risos. O quarto principal, antes um lugar de intimidade, tornou-se frio e dividido. Ryan dormindo de um lado, Victoria sozinha do outro. O espaço entre eles mais largo que o oceano, até o quarto do bebê que ela havia preparado cuidadosamente com cores pastéis e roupas minúsculas, permaneceu intocada, sua inocência colidindo com a amargura que se infiltrava na casa. Victoria costumava vagar pelos corredores à noite, com os pés descalços roçando nos frios ladrilhos de mármore. Ela paramos perto das janelas altas, olhando para as luzes da cidade ao longe, ansiando por liberdade. Mas não importa o quão de longe ela olhou. O vidro refletiu uma mulher presa. Seu reflexo turvou por lágrimas que ela não ousava derramar na frente de ninguém. A mansão se tornou um símbolo do seu sofrimento. Para os de fora representava riqueza. Para Victoria, representava isolamento. Ela se lembrou da modesta casa de seus pais em San Diego, onde o riso enchia cada canto, apesar da tinta descascada. E piso de madeira rangente. Aquela pequena casa era rica em amor, enquanto esta mansão cheia de luxo a deixava faminta de afeto. Seus poucos amigos que a visitavam elogiavam o lustre ou o amplo quintal, mas eles nunca percebeu a tensão no ar. Ryan havia treinado bem Victoria para colocar uma máscara. Ela sorriu educadamente, ofereceu chá e escondeu as feridas do seu coração. Assim que eles saíram, ela sentou-se sozinha, olhando para as mesmas paredes que pareciam mais próximas a cada dia, pressionando-a, até que respirar se tornou uma tarefa árdua. Até os funcionários, empregadas domésticas, jardineiros e motoristas sentiam a frieza. Faziam seus trabalhos em silêncio, raramente falando,
a menos que lhe falassem. Uma empregada em particular, a Sra. Lopes, frequentemente olhava para Victoria com pena. Ela já tinha visto hematomas. Ryan saiu durante as discussões, embora Victoria sempre mentisse, alegando que havia escorregado ou caído. A mansão silenciou todos, transformando segredos em sombras. E assim esta grande propriedade, que vale milhões de dólares, não passava de uma gaiola dourada. Todas as manhãs Victoria acordava cercada de riqueza, mas faminta de amor. Todas as noites ela se deitava em uma cama king size, mas se sentia menor do que de sempre. A mansão era um palco, e logo sediaria a performance mais cruel de todas. Na manhã em que Ryan e Sophie se voltaram de traidores a aspirantes a assassinos, a pequena casa não se parecia em nada com a mansão que ela havia deixado para trás. As paredes estavam desbotadas, o chão rangia e móveis carregavam décadas de uso. No entanto, aqui, cercada de amor, Victoria sentiu mais rica do que ela jamais teve em luxo. A casa cheirava a comida caseira e café fresco, e o riso enchia os quartos mais uma vez enquanto seus pais abrigavam seu neto. Seu bebê se tornou o centro do mundo de todos. Victoria costumava sentar-se perto da janela, embalando o bebê para dormir enquanto seus pais a assistiu com alegria. Esta pequena crescerá conhecendo força e bondade, disse sua mãe beijando o rosto da criança. Mãozinha. Victoria assentiu, com um sorriso suave nos lábios. E ele nunca saberá a escuridão que deixamos para trás. Ainda assim, a cura não foi simples. Algumas às noites, Victoria acordava com pesadelos de tesouras brilhando na cozinha. Ela se levantava de um pulo, agarrando seu bebê com força. Sua respiração estava irregular. Nessas noites, seu pai sentava-se calmamente ao lado dela, lembrando-a de que ela não estava sozinha. O passado não posso mais te tocar, ele dizia. Lentamente suas palavras foram absorvidas, e o medo começou a afrouxar. Amigos que antes se afastaram agora voltaram, humilhados pela sua coragem. Eles se desculparam por seu silêncio, admitindo que suspeitavam da traição de Ryan, mas não tiveram coragem de confrontá-la. Victoria aceitou suas desculpas, embora não tenha esquecido. Ela aprendeu da maneira mais difícil quem realmente esteve ao seu lado, nos momentos de necessidade. Em meio a essa cura, Alexander Reed permaneceu uma presença constante. Embora ocupado com seu império, ele reservava um tempo para visitar San Diego com frequência, sem nunca pressionar, sem exigir nada. Ele tocou com o bebê, ouviu os medos de Victoria e encorajou seus sonhos. Você já aprovou sua força, disse ele a ela uma noite enquanto caminhavam pelo jardim de seus pais. Agora é hora de construir a vida que você merece. Seus pais notaram a ternura nos olhos de Alexander e a maneira como o riso de Victoria tornou-se mais livre em sua companhia. Eles trocaram olhares cúmplices, mas não disseram nada, permitindo que o amor florescesse naturalmente. Para Victoria, o processo de cura foi mais do que romance. Foi sobre se recuperar. Ela começou escrevendo cartas para suas esperanças não concretizadas e medos não expressos. Ela se matriculou em cursos online, determinada para retornar ao mercado de trabalho algum dia. Não por necessidade, mas por orgulho. Cada um pequeno passo, construiu uma nova base, que nunca mais poderia ser abalada pela traição. Sua vida não era mais definida por o que ela havia perdido, mas pelo que ela estava criando. E com o apoio de seus pais, o riso de seu filho, e o de Alexander, força silenciosa, Victoria percebeu que não estava apenas sobrevivendo. Ela estava começando a viver de verdade novamente. Enquanto Victoria James reconstruía sua vida, Ryan Carter estava vendo sua própria ruína irreparável. Antes aclamado como um empresário promissor, ele agora caminhava pelas ruas da cidade com os olhos baixos, seus sapatos outrora engraxados gastos, seus ternos sob medida trocados por roupas baratas jaquetas. Pessoas que costumavam cumprimentá-lo com admiração, agora atravessavam a rua para evitá-lo. Seu nome, antes um bilhete para a alta sociedade, tornou-se uma mancha sussurrada com desgosto. A condenação no tribunal destruiu mais do que sua liberdade. Isso havia destruído seu orgulho. Despojado de seu negócio, seus investidores e sua influência, Ryan se viu desempregado. Nenhuma empresa queria contratar um homem cujo rosto estava estampado nos meios de comunicação como um símbolo de traição e abuso. Ele se candidatou a empregos em escritórios menores, mas cada entrevista terminou como o mesmo. Olhos frios, rejeição educada e portas se fechando na sua cara. Em casa,
O colapso foi pior. A mansão, antes repleta de extravagância, estava quase vazia. Ele vendeu carros, móveis e até joias para pagar as crescentes custas judiciais. O piso de mármore que antes brilhava, agora ecoava com a solidão. Ele bebia para se entorpecer o silêncio. Mas nem o álcool conseguiu afogar as lembranças da força de Victoria. Naquele palco de gala, o jeito público a aplaudiu enquanto ele permanecia em desgraça. Sophie Miller, a mulher que ele pensava que o apoiaria, provou ser tão egoísta quanto ele tinha sido. No início, ela desempenhou o papel de amante solidária, prometendo que eles reconstruiriam juntos. Mas quando o dinheiro acabou e os convites pararam de chegar, sua paciência se esgotou. Ela o repreendeu pelas menores coisas, zombou de seus fracassos e finalmente foi embora. O golpe final veio quando ele voltei para casa uma noite e encontrei o lado do armário de Sophie vazio. Havia um bilhete em cima da cômoda, escrito com sua caligrafia impecável. Você está acabado, Ryan. Eu não vou afundar com você. Ela havia partido com outro homem, mais rico, mais poderoso, tudo o que Ryan não podia mais fornecer. Sozinho, Ryan olhou para o espaço vazio onde antes estavam os pertences de Sophie. A raiva o consumia, mas por baixo dela havia algo pior: desespero. Ele percebeu que havia destruído a única pessoa que o havia alguma vez o amou verdadeiramente. Victoria. E por quê? Por uma amante que o descartou no momento em que a vida se tornou difícil. Os vizinhos começaram a fofocar abertamente. Eles falavam sobre o quão longe ele havia caído. Como poético era que o homem que antes humilhava a esposa, agora vivia na vergonha. Alguns até o humilhavam, mas a maioria celebrava sua queda como justiça. Ryan, antes admirado, tornou-se um pária. Um homem vivo conto de advertência. As noites eram as mais difíceis. Ele estava deitado em sua cama vazia, assombrado pelas visões dos olhos de Victoria na gala. Firmes, destemidas, vitoriosas. Ele relembrou o momento em que ela revelou sua traição ao mundo. Os suspiros da plateia, os aplausos que se seguiram. O som ecoou em sua cabeça como um castigo que nunca terminaria. E enquanto ele caía num sono inquieto, Ryan enfrentou a verdade da qual não podia mais escapar. Ele havia perdido tudo, não por acaso, não por infortúnio, mas por sua própria crueldade. E não havia mais ninguém para culpar além de si mesmo. Durante meses, Alexander Reed permaneceu uma presença constante na vida de Victoria James. Ele nunca a apressou, nunca a exigiu afeição. Em vez disso, ele deu a ela espaço para se curar, reconstruir e redescobrir quem ela era. Ela não tinha medo. No entanto, a cada dia que passava, o vínculo deles ficava mais forte, silenciosamente se entrelaçando em algo mais profundo do que qualquer um deles esperava. Começou com gestos simples. Ele visitava San Diego com frequência, trazendo pequenos presentes para o bebê dela. Um ursinho de pelúcia numa semana, um cobertor na outra. Ele se juntou à família dela para jantar, rindo de velhas histórias do pai e ouvindo os conselhos da mãe como se já fizesse parte da família. Momentos. Victoria não viu o CEO bilionário, mas um homem que valorizava a lealdade e o amor acima do status. Uma noite depois de ajudá-la a embalar o bebê para dormir, Alexander permaneceu perto da janela, o luar refletindo em seus feições marcantes. Victoria, disse ele suavemente, você carregou mais dor do que qualquer um deveria suportar. Mas eu quero que você saiba. Você não precisa mais carregar isso sozinha. Suas palavras a tocaram como um bálsamo, lembrando-a da segurança que ela tinha. Havia desejado. Ainda assim, Victoria hesitou. Seu coração, embora em recuperação, carregava cicatrizes. Ela se preocupava em se abrir novamente, em confiar no amor depois traição. Mas Alexander nunca a pressionou. Ele simplesmente ficou, provando por meio de ações o que Ryan nunca conseguiu por meio palavras. Lentamente, sua guarda começou a baixar. Eles começaram a caminhar juntos, empurrando o carrinho pelo parque. Ela riu com mais liberdade, redescobrindo uma parte de si que havia sido enterrada. Alexandre, acostumado a reuniões de diretoria e negócios, encontrou alegria no ritmo simples da vida familiar, segurando o bebê, compartilhando sorvete, observando os olhos de Victoria brilharem quando ela falava sobre o futuro. Foi durante uma dessas caminhadas que Alexandre perguntou gentilmente, com o que você sonha agora? Victoria fez uma pausa, seus olhos se voltando para o filho. Eu sonho com um lar cheio de amor onde ele cresça nunca duvidando do seu valor.
Sonho em nunca mais viver com medo. Alexander sorriu, sua mão roçando a dela. Então vamos construir esse sonho juntos. Seus pais notaram a mudança. Sua mãe sussurrou para ela uma noite. Ele olha para você do mesmo jeito que seu pai olhou para mim. Isso é raro, Victoria. Não deixe o medo roubar isso de você. O pai assentiu, acrescentando baixinho. Um homem assim não goza duas vezes. Uma noite, Alexander a convidou para sua cobertura em Nova York. A vista dava para o horizonte da cidade, um mar de luz se estendendo infinitamente. Nice secret. Este pode ser seu novo começo, disse ele com a voz firme. Não na minha sombra, mas por meu lado. Victoria olhou para a cidade e depois para seu bebê dormindo em seus braços. Pela primeira vez, ela sentiu esperança não apenas de sobrevivência, mas de felicidade. Ela percebeu que não era mais definida pela traição. Ela estava definida pelo amor que ela foi corajosa o suficiente para aceitar. Durante meses, Victoria James viveu tranquilamente em San Diego, se recuperando na segurança da casa de seus pais e com o apoio constante de Alexander Reed. Mas os boatos sobre sua história se espalharam para muito além do seu bairro. Pessoas que antes fofocavam sobre sua humilhação agora falavam de sua coragem. Quando ela retornou a Los Angeles para sua primeira aparição pública, a sociedade estava esperando, não para zombar, mas para assistir. A ocasião foi uma arrecadação de fundos para a caridade realizada no centro da cidade, um evento com a presença de muitos que antes lhe tinham virado as costas. Assim que Victoria saiu do carro, Alexander em seu lado, da cidade lá embaixo, o peito de Victoria subia e descia enquanto ela absorvia suas palavras. Por tanto tempo ela se sentiu um fardo, alguém salvou por pena. Mas agora ela entendia. Ela não era um fardo. Ela era uma bênção. Uma continuação da integridade e do amor de seu pai. Ela estendeu a mão, roçando a dele. Seus olhos conheceu e pela primeira vez ela se permitiu acreditar no amor sem medo. Porque isso não foi um acidente. Isso foi destino escrito anos atrás pelos sacrifícios de um pai. Agora cumprido nos braços do homem que cumpriu sua promessa. A mulher que antes tremia em silêncio se foi. Victoria James acordava todas as manhãs agora com um propósito. Não mais sobrecarregada pelo medo ou pela vergonha. Seus dias estavam cheios de pequenas vitórias. Cada uma delas era um tijolo colocado na fundação de sua nova vida. Ela não estava apenas sobrevivendo ou não mais. Ela estava se tornando alguém que seu eu passado dificilmente reconheceria. Uma mulher de força, dignidade e visão. Sua transformação transparecia em cada detalhe. Ela não se vestia mais com cores sóbrias, destinadas a se misturar a fundo. Em vez disso, ela escolheu roupas ousadas e elegantes que transmitiam confiança. Sua postura carregava autoridade. Sua voz não vacilava mais quando falava. Mesmo em conversas simples, as pessoas ouviam diferente agora. Eles sentiram a mudança. A resiliência forjada no fogo da traição. Victoria começou a usar sua história não como uma fonte de vergonha, mas como uma arma de empoderamento. Com o incentivo de Alexandre, ela aceitou convites para falar em organizações femininas e eventos de caridade. Diante de plateias cheias de estranhos, ela compartilhou sua jornada, o sofrimento silencioso, o luto de quase morte com a tesoura e a coragem que foi necessária para erguer-se. Sua honestidade levou as pessoas às lágrimas. As mulheres se aproximaram dela depois, sussurrando: "Você me deu forças para ir embora." Ou: "Eu pensei que estava sozinha, mas agora sei que não estou." Seus pais assistiram orgulhosamente do lado de fora. Sua mãe muitas vezes apertava sua mão, dizendo: "Você se tornou a mulher que sempre soube que você poderia ser." Seu pai, antes hesitante em demonstrar emoção, disse-lhe suavemente: "Sua força é sua herança, Victoria. É o que seu filho também carregará." Seu bebê cresceu junto com sua transformação. Cada risada, cada pequeno passo a lembrava por que ela havia escolhido lutar. Ela prometeu a si mesma que seu filho nunca cresceria em uma casa cheia de medo. Em vez disso, ele cresceria cercado de amor, coragem e do exemplo de uma mãe que nunca desistiu. Alexandre esteve ao lado dela, mas não a ofuscou. Ele era seu parceiro, não seu salvador. Ele celebrou suas vitórias, encorajou sua independência e lhe deu espaço para brilhar. Para ele, Victoria não era apenas a mulher que ele amava. Ela era um igual, alguém cujo espírito o inspirou até mesmo. Uma noite, enquanto se preparavam para outra festa, Victoria viu seu reflexo no espelho. Ela mal reconheceu a mulher que a encarava.
Os olhos assombrados desapareceram, substituídos por um fogo que queimava com certeza. Ela tocou levemente o cachecol, o tênue marca deixada pela tesoura de Ryan. Em vez de vergonha, ela sentiu orgulho. Era a prova de sobrevivência. Prova de que ela enfrentou a noite mais escura e caminhou em direção à luz mais forte do que nunca. Quando ela entrou no salão de baile naquela noite, as cabeças se voltaram. Não porque ela era a companheira de Alexander Reed, mas porque ela era Victoria James. Seu nome não carregava mais piedade. Carregava poder. Sussurros a seguiam. Novamente, mas desta vez eles estavam cheios de admiração. O mundo tentou quebrá-la, mas em vez disso criou uma mulher imparável, inabalável e pronta para reivindicar o futuro que merecia. Para apesar de toda a força que Victoria James encontrou, a vida não era isenta de desafios. Mesmo o amor, tão puro e constante como aquele ela começara a compartilhar com Alexander Reed, mas foi testada de maneiras que nenhum dos dois esperava. O conto deles não era um conto de fadas. Foi uma parceria forjada no fogo e o fogo sempre vinha com faíscas. Tudo começou quando rumores se espalharam na imprensa. Um tabloide publicou fotos de Alexander saindo de uma reunião de negócios tarde da noite com uma empresária glamourosa. A manchete gritava: "A nova paixão de Reed". Embora a história fosse infundada, rumores seguiam Victoria por onde quer que ela fosse. As pessoas se perguntavam se a história estava se repetindo. Em si, se outro homem poderoso a traísse. Para Victoria, as memórias eram muito recentes. Ela olhou para o artigo em silêncio com as mãos trêmulas. As cicatrizes da traição de Ryan reabriu, seu peito se apertando de pânico. Ela poderia confiar novamente? Ou estava condenada a ser enganada 2 vezes? Quando Alexander chegou à casa dos pais dela na noite seguinte, e ela o confrontou, sua voz tremeu, mas se manteve firme. "Diga-me a verdade, Alexandre. Sou apenas mais um nome na sua vida? Mais uma mulher que será descartada quando alguém melhor vem?" Os olhos de Alexander suavizaram. Ele se aproximou, mas não a tocou. "Victoria, olhe para mim." "Eu jamais a trairia. Aquela reunião era de negócios, nada mais. Mas eu entendo o porquê. Você está com medo. Você foi ferido profundamente. Você espera que a ferida reabra. Mas eu preciso que você me veja como eu sou, não por quem ele era." Seus olhos se encheram de lágrimas divididas entre o medo e a esperança. "Você sabe como é difícil acreditar nisso? Você sabe como é ver o homem que você amava colocar uma tesoura em seu garganta?" Seu maxilar se apertou. Suas mãos se fecharam em punhos com a lembrança. "Eu sei", ele disse baixinho, "e é por isso que me dediquei a provar que não sou nada como ele. O amor não são apenas palavras, Victoria. É consistência, é paciência. É aparecer mesmo quando é difícil. Deixe-me continuar mostrando a você." Pela primeira vez, ela percebeu que não se tratava apenas de confiar nele. Tratava-se de confiar em si mesma novamente. Ela tinha a poder de escolher diferente desta vez. De ver com olhos claros em vez de cegos. O teste deles não terminou lá. Semanas depois, quando Alexander a convidou para um jantar de negócios, ela estava sentada em uma mesa cheia de homens que sussurravam por trás das mãos. "Não é a ex-mulher do Ryan Carter?" murmurou um deles. "Ela deve estar usando o Reed para dinheiro", zombou o outro. Victoria ouviu cada palavra. Uma vez. Esses comentários a destruíram. Mas ela ergueu o copo calmamente e encarou Alexander. Seu aceno silencioso lhe deu coragem. Sorriu e disse à mesa: "Não preciso da fortuna de um homem para me definir. Estou aqui porque escolhi me levantar depois tudo tentou me enterrar." A sala ficou em silêncio. Alexander estendeu a mão para Elamão sob a mesa. Seu aperto firme, seu orgulho inconfundível. Aquela noite provou o amor deles não era frágil. Foi forjado nas provações, fortalecido pela verdade e pronto para tudo o que ainda estava por vir. Finalmente chegou o dia em que Alexander Reed fez a Victoria. James a pergunta que ela nunca pensou que ouviria novamente. "Você quer se casar comigo?" Não foi um gesto grandioso diante de câmeras brilhantes ou plateias lotadas. Foi no quintal dos pais dela em San Diego, sob o brilho suave das luzes de corda, com seu filho rindo ao fundo. Grama. Alexandre ajoelhou-se sobre um joelho segurando um anel que brilhava, mas nunca poderia brilhar mais forte do que a sinceridade em seus olhos. Victoria prendeu a respiração. Por um momento sua mente viajou de volta aos dias de traição, medo e humilhação. Mas então ela olhou para Alexandre. O homem que esteve ao seu lado em todas as tempestades. O homem que restaurou sua fé e amor,
Com lágrimas brilhando em seus olhos, ela sussurrou. Sim, seus pais a abraçaram tomados de alegria. Sua mãe soluçou abertamente enquanto seu pai, sempre o homem estoico, pigarreou e disse rispidamente: é sobre tempo. O momento foi repleto de calor, risos e a promessa de um futuro não contaminado pelas sombras do passado, mas nem todos os corações celebraram. A quilômetros de distância, em um apartamento apertado que cheirava a bebida velha e arrependimento, Ryan Carter viu a notícia online. Fotos do noivado de Victoria se espalharam pelas redes sociais. Seu sorriso radiante ao lado, o olhar firme de Alexander. As mãos de Ryan tremiam enquanto ele rolava a tela. A raiva fervendo dentro dele. Ela é minha, murmurou com os dentes cerrados, embora soubesse que ela não existia mais. O mundo havia seguido em frente sem ele. E a mulher que ele um dia tentou quebrar agora estava mais alto do que ele jamais imaginou. A amargura o consumia. Sophie havia partido há muito tempo, e a solidão o acenava como uma doença. Cada noite ele repassava o passado, convencendo-se de que tinha sido injustiçado, que Victoria havia roubado seu futuro. Na realidade, ele havia se destruído. Mas negar era mais fácil do que verdade. Vê-la se preparando para um casamento com um bilionário só aumentou sua miséria. Enquanto isso, Victoria floresceu. Ela e Alexander planejaram uma cerimônia não pelo espetáculo, mas pelo significado. Ela escolheu um local à beira-mar, ondas quebrando suavemente ao fundo. A lista de convidados não estava cheia de socialites vazias, mas de pessoas que tinham realmente a apoiou. A seus pais, amigos próximos, mentores e mulheres com quem ela teve inspirada por sua história. Seu filho caminhava ao seu lado durante as provas, sua risada enchendo a sala enquanto ela tentava em vestidos. Cada detalhe do casamento simbolizava um renascimento, um novo capítulo livre de crueldade. Ainda assim, Victoria sabia que a sombra de Ryan persistia. Ela sentia isso na forma como seu nome ainda aparecia nos tabloides, na forma como os sussurros sobre seu amargura chegou aos seus ouvidos. Mas ao contrário de antes, ela não tremia mais. Em vez disso, ela o provocou. Ele pode assistir o quanto quiser, disse ela a Alexander uma noite. Mas ele nunca mais vai me tocar. Minha vida não é mais dele para destruir. Alexandre B. Sua filha transformando a dor em um propósito que mudou vidas. E Alexandre, embora poderoso em seu próprio certo, muitas vezes ficava quieto no fundo, deixando Victoria brilhar. Ele sabia que esse era o seu destino. E ele a amava ainda mais por abraçá-lo. Mas enquanto a influência de Victoria se espalhava como um incêndio florestal, o mundo de Ryan Carter continuou a encolher. Sua amargura apodreceu. Ele vivia nas sombras, agarrado à crença de que o sucesso de Victoria foi construído sobre sua ruína. Noite após noite ele sentava-se em seu apartamento, olhando para as notícias sobre seus discursos. Seu rosto se contorceu de ciúme e raiva. Ele bateu os punhos contra a mesa murmurando: ela roubou tudo de mim. Minha vida, minha reputação, isso deveria ter sido meu. Uma noite, bêbado e trêmulo, ele decidiu que não aguentava mais. Convenceu-se de que precisava confrontá-la, não para se desculpar, mas para reclamar o que ele acreditava ser seu. Ele rabiscou planos, consultou os eventos de sua fundação e sussurrou para si mesmo: ela acha que está segura. Ela acha que está intocável, mas ela me verá novamente. O desespero de Ryan ficou mais sombrio. Ele começou após as aparições de Victoria. Ele se mantinha afastado das multidões e usava o capuz bem baixo. A segurança frequentemente o empurrava de volta. Mas ele se misturou ao fundo, observando-a, fervendo enquanto ela estava no palco, radiante e intocável. Victoria, embora alheia à sua presença, às vezes sentia um arrepio diante dos acontecimentos. Uma persistente sensação de perigo. Alexandre também percebeu. Vamos aumentar a segurança, disse ele com firmeza. Você construiu coisas demais para deixar sombras do passado ameaçam você agora. Mas Ryan estava determinado. Em sua mente distorcida, ele acreditava que um último confronto poderia restaurar seu poder. Ele não se importava com a lei, com as consequências. Ele se importava apenas sobre arrastar Victoria de volta para sua escuridão. E enquanto Victoria se preparava para seu maior evento até então, um evento nacional conferência onde milhares se reuniriam para ouvi-la falar, Ryan tomou sua decisão. Ele estaria lá esperando, pronto para dar o último passo. O salão de conferências em Nova York fervilhava de expectativa. Milhares se reuniram, ansioso para ouvir Victoria James falar.
O palco estava montado com faixas carregando a mensagem de sua fundação. Vozes não podem ser silenciadas. Repórteres preencheram os corredores, câmeras prontas para capturar cada momento. Para o mundo, este foi mais um passo na ascensão de Victoria. Mas para Ryan Carter, espreitando nas sombras perto do fundo, era sua chance de vingança. Victoria entrou no palco para aplausos estrondosos. Vestida com um terno branco, ela irradiava força e serenidade. Ela começou seu discurso com a voz firme, enquanto compartilhava sua história de sobrevivência e transformação. Houve um tempo em que eu pensei que o silêncio era mais seguro do que a verdade, disse ela à multidão. Mas o silêncio quase me custou tudo. Hoje estou aqui não apenas para mim, mas para todas as mulheres que pensam que não têm saída. O público se agarrou a cada palavra dela, mas o sangue de Ryan fervia a cada frase. Seus punhos cerrados nos bolsos, suor escorrendo pela testa. Na mente dele, ela não era inspiradora. Ela estava zombando dele, de pé em um palco construído sobre o que ele acreditava ter perdido. Quando Victoria parou para respirar, Ryan agiu. Ele abriu caminho pela multidão, sua voz cortando o silêncio. Mentiroso! Gritou com o rosto contorcido de raiva. Suspiros percorreram a plateia enquanto as cabeças se viravam. A segurança correu para frente, mas Ryan passou por eles, invadindo em direção ao palco. Você me arruinou, Victoria. Você roubou minha vida, e agora está aqui fingindo ser uma heroína. A multidão explodiu em caos. Alguns gritavam, outros sacavam celulares para gravar. A segurança apertou o cerco, mas a fúria de Ryan lhe deu forças. Ele apontou um dedo trêmulo para ela. Você não era nada sem mim. Nada. Por um momento o salão congelou. A velha Victoria poderia ter se acovardado, sua voz engolida pelo medo. Mas a mulher de pé no palco agora se recusou a se curvar. Ela deu um passo à frente com os olhos fixos em Melly, sua voz forte o suficiente para cortar o barulho. Você está errado, Ryan. Ela disse claramente, suas palavras ecoando pelo microfone. Eu nunca fui nada. Você tentou me fazer acreditar isso. Mas eu encontrei meu valor sem você. E todos aqui veem a verdade. Você não me destruiu. Você me fez mais forte. O público rugiu em apoio, aplaudindo, gritando seu nome. O rosto de Ryan se contorceu em desespero quando paredes se fecharam. A segurança finalmente o derrubou, arrastando-o em direção à saída enquanto ele gritava maldições que não tinha mais poder. Sua voz, antes dominadora, foi abafada pelos aplausos estrondosos de uma multidão em pé atrás de Victoria. O peito de Victoria arfava, mas ela não vacilou. Ela olhou para a plateia com a voz trêmula de força e emoção. É por isso que falamos, porque o silêncio protege os abusadores, mas a verdade os expõe. Hoje não é sobre ele. É sobre nós e o futuro que estamos construindo juntos. A multidão se levantou pés, uma ovação de pé que pareceu sacudir o salão. Alexandre, observando da primeira fila, também se levantou, orgulho e amor em seus olhos. E enquanto Ryan era arrastado para a escuridão pela última vez, Victoria ficou na luz, finalmente livre de sua sombra para sempre. Os ecos dos gritos furiosos de Ryan ainda permaneciam no salão de conferências muito depois de a segurança o ter arrastado para longe. Por um momento, a tensão pairou pesadamente no ar, como se o público prendeu a respiração coletivamente. Os olhos de todos estavam fixos em Victoria James, de pé no palco, sua peito subindo e descendo enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Teria sido fácil desmoronar. Entrar em colapso sob o peso de tal confronto. A lembrança da tesoura pressionada contra sua garganta poderia tê-la silenciado mais uma vez. Mas Victoria recusou-se a dar ao medo a palavra final. Ela agarrou o pódio com mãos firmes e ergueu a cabeça. Sua voz cortante através do mal-estar como a luz do sol depois de uma tempestade. Senhoras e senhores, ela começou. Seu tom calmo, mas poderoso. O que você acabou de testemunhar não foi força. Foi desespero. Foi o grito de um homem que achou que poderia definir minha vida e perdeu tudo quando percebeu que não. A multidão explodiu em aplausos. Eles aplaudiram não apenas sua coragem, mas também a verdade que ela disse. As câmeras deram zoom capturando seu rosto forte, inabalável, radiante. Ela continuou com a voz cheia de convicção. Conheço muitos de vocês neste sala. Você enfrentou seus próprios Ryans. Pessoas que lhe disseram que você não era nada, que não tinha voz, que não tinha valor, que não tinha saída. E talvez como eu você tenha acreditado neles por muito tempo, mas deixe-me dizer uma coisa. Eles estavam errados. Vocês não são impotentes. Vocês não são inúteis. Vocês são sobreviventes.
E vocês são capazes de reescrever sua história. Um murmúrio de concordância percorreu a plateia. Mulheres na multidão enxugou os olhos. Alguns assentindo vigorosamente como se ela estivesse falando diretamente com eles. Victoria colocou a mão em sua cicatriz, deixando as câmeras capturarem o gesto. Esta cicatriz não é uma marca de fraqueza. É a prova de sobrevivência. Prova de que mesmo quando alguém tentou me apagar, eu me recusei a desaparecer. E cada nenhum de vocês tem esse mesmo poder dentro de si. Alexander, observando da primeira fila, sentiu o peito se encher de orgulho. Ele sabia que aquele momento definiria não apenas sua jornada, mas seu legado. O salão, outrora abalados pelo medo, agora vibravam com energia e esperança. As pessoas se levantaram, batendo palmas, aplaudindo, gritando seu nome. Victoria, Victoria. O canto ficou mais alto. Uma onda de apoio abafando a lembrança do veneno de Ryan. Repórteres correram para capturar cada palavra. Manchetes já se formando em suas mentes. Sobrevivente transforma ataque em vitória. E Victoria James inspira milhares após o confronto. Quando os aplausos finalmente suavizada, Victoria encerrou seu discurso com palavras que ecoariam muito além do salão. O passado tentou me destruir. Mas estando aqui declarei a cada sobrevivente: seu futuro pertence a você, não àqueles que o machucaram. Fale o que você pensa. Verdade, viva sua força e nunca mais deixe ninguém roubar sua voz. A ovação foi estrondosa, percorrendo a sala como uma onda de triunfo. As pessoas se abraçaram, inspiradas por sua coragem, e quando Victoria desceu do palco para os braços de Alexander, ela sabia que o que tinha começou como um pesadelo e se tornou sua maior mensagem de esperança para o mundo. Ryan Carter estava sentado sozinho em seu apartamento escuro, as paredes manchadas por anos de abandono, o ar pesado com o cheiro de bebida velha e cigarros. As persianas estavam meio quebradas, permitindo que lascas de luz da cidade entrassem, lançando sombras que zombavam de sua solidão. Antes ele morava em uma mansão repleta de luxo. Agora ele existia em um quarto vazio onde o silêncio era sua única companhia. O mundo o havia esquecido. Após sua explosão fracassada na conferência de Victoria James, a mídia o transformou em um conto de advertência. As manchetes o rotularam de marido caído e do poder ao patético. Clipes dele gritando com Victoria foram reproduzidos nas telas de televisão, contrastando com sua calma e desafio. A simpatia do público, antes tênue, havia evaporado completamente. Ele não era visto como um homem não mais, apenas um aviso. Amigos se foram. Parceiros de negócios desapareceram há muito tempo. Até Sophie Miller, a amante por quem ele sacrificou tudo, cortou relações completamente. Rumores diziam que ela havia se mudado no exterior com outro homem rico, vivendo a vida que Ryan sempre quis, mas nunca pôde proporcionar. A traição doeu, mas também refletia sua própria crueldade. Ele havia abandonado Victoria por Sophie. Apen. Se você estivesse no altar de mãos dadas com sua nova noiva e sua ex-esposa grávida desmaiasse na frente de todos, você correria em direção ao futuro ou enfrentaria o passado que você abandonou? A música cortou fora do ritmo. Naquele exato momento, cada taça de champanhe tremeu ligeiramente, suspenso em mãos chocadas. Os luxuosos pisos de mármore do Langford Grand Hotel brilhavam sob o dourado luz do lustre, enquanto suspiros ecoavam pela sala como peças de dominó caindo. Ela desabou, bem ali no centro corredor entre fileiras de socialites bem cuidadas, vestidos de grife, investidores e smoking sob medida. Ela caiu, uma mulher grávida descalça desgrenhada, o rosto pálido. O vestido ela caiu enrugada com o cabelo bagunçado atrás das orelhas, como se tivesse saído direto de uma cama de hospital. O noivo congelou, suas mãos ainda entrelaçadas nos dedos de sua noiva. Seu sorriso desapareceu em um instante. Charlotte, sua voz, o noivo congelou, achou. As pessoas se voltaram para a fonte da perturbação. Os fotógrafos instintivamente abaixaram suas câmeras. O casamento já era um espetáculo público, o tipo de evento exclusivo que era tendência em todos os cantos dos círculos de elite da cidade. Mas ninguém esperava por isso. Deitada no tapete imaculado do corredor, segurando a barriga com mãos trêmulas, era a mulher que ele deixou para trás, sua ex-esposa, e ela era muito visivelmente grávida. A segurança se adiantou. A cerimonialista engasgou. A orquestra parou no meio da nota. Os convidados sussurravam, sem saber se deveriam ajudar ou recuar. Mas uma figura não se moveu. Nathaniel Carrington,
39. Charmoso, implacável e extremamente rico. Um empreendedor de tecnologia que fez fortuna magnata e agora o noivo mais invejado da cidade. Ele tinha acabado de trocar votos com Cassia Fairchild. Modelo influenciadora, ele não deveria ver Charlotte nunca mais. Não assim. Não em seu casamento, não na frente de todos. E certamente não estava grávida. Charlotte Bennet jurou que não viria, não porque não quisesse. Ela queria encerramento. Ela queria respostas. Mas, acima de tudo, queria esquecer. Naquela manhã, ela olhou fixamente para o envelope de marfim no balcão da cozinha. Aquele que dizia casamento de Carrington Fairchild por somente para convidados. Ela não confirmou presença. Por que confirmaria? Por que ela faria isso? Afinal, seu divórcio de Nathaniel havia sido finalizado apenas 3 meses antes. Ela descobriu o caso não por meio de um investigador particular, mas através de uma publicação no Instagram. Uma foto marcada, Cássia de branco, Nathaniel ao lado dela, champanhe, risadas, hashtags como alma gêmea, amor eterno, falando sobre isso. E ninguém, nem mesmo ele, tinha a decência de contar a Charlotte que era real. Sem aviso, sem explicação, apenas silêncio, desaparecimento. Ela tinha 6 meses grávida quando soube que ele havia seguido em frente. 6 meses após o nascimento da criança pela qual eles oraram, planejaram, lutaram para ter, e então ele se foi. Sem adeus, sem desculpas, sem conversa, apenas advogados e manchetes. Charlotte Bennet, ex-executiva de relações públicas que virou esposa em tempo integral, já acreditou em contos de fadas. Nathaniel a fez acreditar. Quando ele era ainda trabalhando em um laptop no porão, na época em que jantavam lamen e dormiam abraçados assistindo Netflix, antes da iates, antes das penthouses, antes que o dinheiro mudasse tudo, antes de Cassia Fairchild. Então por que ela veio? Porque não era apenas um casamento. Era uma zona de guerra. E ela nem sequer. Era uma zona de guerra perceber que estava entrando até que seu corpo atraiu. Seu obstetra a havia avisado. Sem estresse, sem ficar em pé de mais longo, sem mudanças repentinas na pressão arterial. Mas Charlotte não se importava. Ela precisava vê-lo uma última vez. Ela precisava saber, ele sequer se encolheu. Ele sentiu alguma coisa? Ele sabia que o filho que ela carregava era dele. A viagem até o Langford era um borrão. Ela usava o único vestido decente de maternidade que tinha, prendia o cabelo para trás olhando para o espelho do carro e dirigiu pelo trânsito da tarde com a mão trêmula no volante. Ela não tinha comido. Ela não tinha o casamento do ano 2000. E quando ela entrou naquele salão de baile atrasada e despercebida, seus joelhos dobraram sob o peso de cada pergunta sem resposta. Agora Nathaniel a encarava com os olhos arregalados e sem fôlego. Cássia ao lado dele não disse nada. Sua expressão congelou, incerta se deveria ficar com inveja ou horror. As câmeras clicaram novamente, não por excitação, mas por instinto. Todos os veículos de comunicação cobririam isso. O casamento do ano interrompido pela ex-mulher grávida. A segurança se aproximou. Um deles sussurrou em um sussurro walkie-talkie. Nath Cássia finalmente murmurou, mas ele não estava ouvindo. Ele caminhou passo a passo como se não soubesse mais o que fazer. Caminhou até o altar, deixando a noiva para trás. Ajoelhou-se ao lado de Charlotte. Seus lábios estavam secos, suas mãos geladas, mas seus olhos se encontraram com os dele como aço encontrando fogo. Charlotte, ele repetiu mais suave. Ela não falou nada. Uma enfermeira na multidão correu até ela. Ela está desidratada. Chamem uma ambulância. Alguém obedeceu. As pessoas se moveram. Sussurros voaram. Nathaniel não soltou a mão dela. Ele não mover. Ele apenas olhou para a mulher que um dia jurou amar. A mulher que carregava seu filho agora desmaiava no mesmo instante. Altar onde ele tinha acabado de prometer para sempre a outra pessoa. E foi então que ele percebeu que não tinha certeza se estava falando sério. Votos. Não mais. Charlotte Bennet nem sempre foi a Charlotte Bennet mulher que as pessoas esqueceram. Antigamente seu nome tinha peso. Não porque ela vinha de dinheiro, não porque ela tinha amigos poderosos, mas porque ela se fez importante. Em salas de reuniões, em sessões de brainstorming, em todos os cantos do mundo do marketing. Antes de se tornar Sra. Carrington, ela era simplesmente Charlotte Ray, a promissora estrela na Cobalt Strategies, uma empresa de relações públicas boutique em Nova York, conhecida por moldar a tecnologia a lendas. Ela tinha 26 anos quando conheceu Nathaniel.
Ele tinha acabado de aparecer em um blog obscuro de startups para um serviço de armazenamento em nuvem. Plataforma, em que ninguém acreditava. Ele entrou na sala de apresentação da Cobalt com um laptop debaixo do braço, um sorriso ansioso e uma protótipo que caiu 2 vezes durante a demonstração. Todos passaram. Todos, exceto Charlotte. Ela viu além do nervosismo, além do software problemático. Ela viu alguém com visão crua, ambiciosa, desesperada por oxigênio em uma cidade construída para sufocar sonhos. Então ela se arriscou. Uma consulta particular fora do horário comercial, alguns ajustes na estratégia social, uma missão reescrita declaração, algumas ligações bem colocadas. 3 meses depois, o Syncrospace se tornou viral. O rosto de Nathaniel estava TechCrunch. Investidores ligaram de Tóquio. Jornalistas fizeram fila para entrevistas. E ao lado dele, sempre do lado de fora da moldura, era Charlotte. Ela nunca pediu crédito, nunca quis os holofotes, mas foi ela quem construiu a história. Ela moldou sua imagem pública, adaptou seus discursos, suavizou seu tom e ensinou-o a vender não apenas um produto, mas a si mesmo. Cada pedaço da sua ascensão estava enraizado nas impressões digitais dela. Eles foram morar juntos após a primeira rodada de financiamento. Ele a pediu em casamento no terraço do primeiro apartamento deles com luzes de corda, champanhe e uma voz trêmula que a fez chorar tanto que ela não conseguiu dizer sim, apenas acenar com a cabeça e acabou. Eles se casaram discretamente, sem imprensa, apenas uma cerimônia à beira do lago no interior do estado de Nova York. Naquela época, York com 30 convidados, violões e uma coroa de flores no cabelo de Charlotte. Naquela época, Nathaniel costumava dizer: "Eu não preciso de um reino, só de você." Ele falava sério. Pelo menos ela achava que sim. À medida que seu patrimônio líquido se multiplicava, o mundo deles mudou. Primeiro veio a cobertura, depois o motorista, depois o iate. O Nathaniel, que antes era obcecado por erros de pixel em seu site, agora discutia sobre marcas de relógios e eventos beneficentes. Começou a pular jantares, depois feriados, depois fins de semana. Charlotte se ajustou ou tentou. Ela foi anfitriã. Ela sorriu. Ela assentiu educadamente quando as esposas dos investidores fizeram comentários sobre sua falta de elegância. Ela teve aulas de etiqueta só para sobreviver aos brunches com executivos de grifes. Mas por baixo do brilho, ela sentiu-se desvanecer. Houve um tempo em que ela podia entrar em qualquer lugar e ser ouvida. Agora as pessoas a viam como a esposa. Ruído de fundo, um espaço reservado ao lado de um homem que supostamente já era maior que ela. Mesmo assim ela ficou. Por quê? Porque eles estavam tentando ter um bebê. Era a única coisa que haviam prometido um ao outro antes que o mundo ficasse barulhento demais. Eles tiveram perdas. 2 abortos espontâneos em 4 anos. Cada um deles lamentou silenciosamente atrás de cortinas blackout e portas de hospital. Cada uma delas arrancando um pouco mais da alma já frágil de Charlotte. Quando engravidou pela 3ª vez, ela não contou a Nathaniel imediatamente. Ela esperou pelo momento perfeito, ela esperou noite. Ele não voltou para casa naquela noite. Ele estava em Mônaco com Cassia. Charlotte viu os rumores pela primeira vez em um blog de moda. Nathaniel fotografado saindo de um Bentley com Cassia Fairchild, vestida de vestido, rindo, com a mão em seu peito. As fotos não significavam nada, disse ela a si mesma. Apenas pressione o ruído. Mas então veio as reportagens dos tabloides, os avistamentos no aeroporto, um recibo vazado de um restaurante de Capri, e ainda nada de Nathaniel. Nenhuma ligação, nenhuma explicação, apenas silêncio. Dela coração se despedaçou em pedaços silenciosos. Ela ainda não havia contado a ele sobre o bebê, sobre a 3ª C. Falando. Ela foi a garota que transformou os seguidores do Instagram em milhões que posaram ao lado de iates, champanhe e iluminação de nível de museu. Ela não implorou por relevância. Ela a construiu. Mas isso à noite, enquanto ela permanecia congelada no altar em seu vestido de noiva de 1000 fios, as câmeras ainda apontavam para ela, mas não pelo motivo que ela havia planejado. Eles não estavam capturando seu brilho ou o véu adornado com pérolas de grife fluindo atrás dela. Eles estavam filmando sua substituta desmaiando no meio do sonho. E o pior, Cassia não sabia que a mulher estava grávida ou que era ex-esposa de Nathaniel. Só quando os murmúrios chegaram aos seus ouvidos e os sussurros se transformaram em olhares. "É a Charlotte?" Alguém perguntou perto do bar de champanhe. "Ela está grávida?"
Não, a pior parte é caminho. É dele? Cássia tinha ouvido tudo. Cada sílaba parecia ácido escorrendo pela espinha. Ela não chorou. Ainda não. Ela ficou ali, com os punhos cerrados sob camadas de seda e tule enquanto Nathaniel se afastava dela pelo corredor em direção a uma mulher para quem ela havia prometido que ele não tinha mais nada. Alguém da equipe de relações públicas de Cássia sussurrou. Devíamos acompanhá-la para fora. Isso vai ficar uma bagunça. Não, ela disse. Retrucou. Deixe-os olhar. Seu tom era cortante e controlado, mas suas entranhas queimavam como um incêndio. Não era só uma traição pessoal. Isso era público. Isso era viral. E no mundo dela, a percepção era tudo. Naquela noite, horas após o casamento ter sido oficialmente adiado, as hashtags começaram a virar tendência. Carrington Caus grávida no altar. Charlotte retorna. Reação negativa à noiva bilionária. Clipes de Charlotte desmaiando são exibidos em câmera lenta a todas as plataformas sociais. Canais de fofoca se aproveitaram. YouTubers especularam cronogramas. Detetives do TikTok descobriram fotos antigas de Charlotte e Nathaniel juntos, contrastando-as com as postagens selecionadas que Cássia havia acabado de enviar dias antes. Alguém até encontrou a foto do ultrassom que Charlotte havia postado em uma conta privada do Facebook, data borrada de 6 semanas após sua separação de Nathaniel. A matemática fez sentido. Era o bebê dele. E Cássia, ela estava na moda a todos os motivos errados. Imagine se casar e o noivo deixar a ex-grávida no meio do casamento. Ela gastou os 80 mil dólares em um vestido, só para ser ofuscada por um vestido de maternidade da Target. Garota, isso não é um casamento. É uma tela. Ela viu os comentários chegando de isto não é um casamento à suíte da cobertura do Langford Hotel, ainda usando os restos de seu vestido, agora amassado ao seu redor como um mentira cara. A maquiagem borrada, o cabelo despenteado. A garrafa de Mois Vintage ela havia planejado abrir com Nathaniel que estava fechado na penteadeira. Seu telefone não parava de vibrar. Seu agente, seu estilista, seu assistente, seus parceiros de marca, todos queriam uma explicação ou distanciamento. Cássia jogou o telefone do outro lado da sala. Na manhã seguinte, ela fez o que sempre fazia quando o mundo tentava envergonhá-la. Ela reagiu. Ela postou uma selfie simples. Cabelo enrolado numa toalha, maquiagem limpa, olhar fixo na câmera como se fosse uma arma carregada. Legenda. Eu não perco. Eu evoluo. Em poucos minutos, os comentários começaram a chegar. Apoiadores se uniram a ela. Marcas comentaram com emojis de coração. Amigos influenciadores postaram vídeos de apoio. Mas nada disso amenizou a dor que sentia, porque Cássia tinha uma regra na vida. Não ser a garota deixada para trás. E foi exatamente isso que Nathaniel fez para ela. 2 dias se passaram. Nathaniel ainda não havia retornado para a suíte. Ela contou ao porteiro para bloquear seu cartão-chave. Disse à dorminhoca que ela estava descansando. Mas por dentro ela estava conspirando. No dia seguinte, ela ligou para a equipe. Quero todas as vagas de entrevista desta semana, disse ela. Podcast, imprensa, transmissão ao vivo. Eu não se importe. Quero tempo no ar. Estamos invertendo a narrativa. Cass, não sei se isso é bom. Você não me paga para jogar pelo seguro. Ela explodiu. Você me paga para vencer. Então ela se sentou sob as luzes circulares, tomou um gole de água com limão e contou ao mundo como foi pega de surpresa. Ela era, como ela não sabia sobre o bebê, como ela havia apoiado Nathaniel em seus dias mais sombrios. Eu o amava, e eu pensei que ele me amava, disse ela com lágrimas nos olhos. Mas às vezes as pessoas carregam uma bagagem que você não consegue desfazer. As entrevistas viralizaram. Fãs afluíram. A simpatia aumentou. Novos seguidores afluíram às suas mensagens diretas. As entrevistas se tornaram virais, estava de volta ao topo. Mas por baixo dos filtros e dos rolos virais, algo dentro dela quebrou porque pela primeira vez em sua carreira, Cássia Fairchild não estava no controle do roteiro. E isso a aterrorizou ela. Enquanto isso, Charlotte estava observando de um modesto apartamento alugado no lado oeste, com uma almofada térmica nas costas e seus pés inchados apoiados. Ela observou a mulher que a substituiu transformar a tragédia em contentamento. Isso não a irritou ela, não mais. Ela tinha outras coisas em que se concentrar, como o próximo ultrassom, seu plano nutricional, suas novas ofertas de emprego.
Porque de repente sua caixa de entrada estava cheia deles. As marcas a queriam. As pessoas simpatizaram. Ex-colegas a contrataram fora. Charlotte Bennett não era mais invisível. Ela era uma história. E as pessoas adoravam histórias. Mesmo assim, ela não postava, ela não tuitou. Ela não se defendeu nem se explicou. Porque silêncio não era mais fraqueza. Era poder. E ela sabia que Cássia não tinha terminado. Ainda não. Com certeza, apenas uma semana depois, Cássia apareceu no Valyria Grace Show, um talk show diurno assistido por milhões. Cabelo elegante e vestido impecável, voz firme. Valyria se inclinou. Então, Cássia, se Nathaniel viesse até você agora e dissesse que queria consertar as coisas, você o levaria de volta? O sorriso de Cássia não vacilou. Mas seus olhos estavam vidrados. Não, ela disse, você o aceitaria de volta? Porque quando alguém te deixa por um segredo que nunca confessou, não está escolhendo a liberdade, está escolhendo o medo, e eu não construo futuros com base no medo. O público aplaudiu. O clipe viralizou. Mas enquanto os créditos rolavam, as mãos de Cássia tremiam debaixo da mesa porque, no fundo, ela não tinha certeza ela quis dizer isso. Para uma mulher que havia sido descartada publicamente, Charlotte Bennett estava surpreendentemente serena. Ela sentou-se em silêncio na mesa de canto de um tranquilo restaurante em Tribeca, tomando chá de camomila enquanto o mundo zumbia ao seu redor. Fãs de notícias ainda acampados do lado de fora do prédio dela. Jornalistas tentavam obter citações. Drones pairavam perto de suas janelas no mesmo instante dia anterior. Mas Charlotte não entrou em pânico. Ela esperou. Porque hoje, alguém o importante era conhecê-la. Alguém que conhecia o mundo de Nathaniel Carrington por dentro. Alguém que um dia o alertou gentilmente, discretamente, para não confiar no homem que ela amava. E agora ele estava saindo das sombras. A campainha da porta tocou. Ela olhou para cima. Elias Rohr. Alto, desarmantemente calmo, o tipo de homem que não precisava levantar a voz para chamar a atenção. Ele usava um casaco de lã azul marinho sobre um terno justo. Mas o que mais se destacava eram seus olhos, cinza-aço e ilegíveis. Ele a viu imediatamente e atravessou a sala sem hesitar. Charlotte, ele cumprimentou com a voz suave. Você parece mais forte. Eu me sinto mais forte, disse ela. Você parece mais forte oferecendo um pequeno sorriso. Obrigado por vir. Eu deveria ter vindo muito antes, respondeu Elias enquanto se sentava à sua frente. Eu estava em Tóquio quando aconteceu. O casamento, o colapso. Eu assisti tudo se desenrolar em tempo real. Não conseguia acreditar, afastou-se do altar. Charlotte ergueu uma sobrancelha. Acredite. Ele é bom em ir embora. Elias assentiu. Eu estava na Synchrospace antes de ser Synchrospace, lembra? Na época em que Nathaniel achava que transformar seu armário em uma sala de servidores era uma visão. Eu via a ascensão e a podridão. Era por isso que Charlotte confiava nele. Ele não era apenas o ex-diretor de operações de Nathaniel. Ele estava lá desde o primeiro dia. Elias havia se afastado discretamente há 2 anos, citando diferenças criativas. Embora todos na área de tecnologia sabiam que era mais do que isso. Agora ele estava construindo sua própria empresa, com financiamento privado, sem enrolação de relações públicas, sem escândalo. Ele deslizou um arquivo sobre a mesa. Tem algo que você precisa ver. Charlotte hesitou antes de abrir isso. Dentro havia e-mails impressos, registros de voos, transferências financeiras e fotos. Fotos de Cássia com um homem que não era Nathaniel. Quem é? Sussurrou Charlotte. Lucian Maddox, respondeu Elias. Capitalista de risco suíço supostamente apoiou a linha de beleza de Cássia. E supostamente um pouco mais. Charlotte está usando Nathaniel? Folheou mais páginas. Você está me dizendo que ela estava usando Nathaniel? Elias deu um sorriso seco. Estou te dizendo. Ela não está tão desolada quanto quer que o mundo acredite. Ela queria o nome de Carrington, não o de Carrington Tamor. E agora que está bombando, ela já está diversificando. Por que me mostrar isso? Perguntou Charlotte. Por que agora? Elias se inclinou para a frente. Porque eu sei como é construir algo com Nathaniel. E você sabe como é ser apagado da narrativa. Você não era apenas a esposa dele, Charlotte. Você era a âncora dele. Charlotte vai ao vivo e acho que está na hora de você parar de deixá-lo ditar a história. Charlotte o observou. Você quer que eu revide? Eu quero que você vença, Elias disse simplesmente. Eu tenho os recursos, a estratégia e acredite em mim. O mundo da tecnologia adora um arco de redenção. Especialmente quando o azarão é mais inteligente, mais forte e grávida de...
O arquivo de volta à mesa. O que exatamente você tem em mente? Uma semana depois, Charlotte entrou no ar. Sem comunicado à imprensa, sem estilistas. Apenas um vídeo simples. Ela estava sentada em frente a uma parede branca e simples, vestindo uma blusa azul suave, sem maquiagem, cabelo preso em um coque baixo. Oi. Ela começou suavemente. Vocês todos me conhecem como a mulher que desmaiou em um casamento. Ela fez uma pausa, mas não sou só isso. Nos 6 minutos seguintes, ela contou sua história com honestidade, gentileza e sem amargura. Ela não mencionou Nathaniel. Ela não acusou Cássia. Ela apenas falou sobre amar alguém que mudou, sobre ser deixada durante a gravidez, sobre encontrar forças quando o mundo a viu cair, e sobre escolher se levantar, não para as câmeras, mas para si mesma. Em 2 horas, o vídeo já tinha 2 milhões de visualizações. Dentro de 12, 10 milhões, dentro de 24, Charlotte Bennett foi a principal tendência nome na América. Ela não precisava chorar ou gritar. Ela disse a verdade. E a verdade abalou profundamente as pessoas. Cassia assistiu ao vídeo de uma suíte de hotel em Dubai. Sua nova campanha de fotos foi cancelada de última hora. Conflito de marca, disse seu agente. Enquanto ela assistia ao vídeo de Charlotte, seu maxilar se contraiu porque não era apenas vulnerabilidade. Era uma estratégia e estava funcionando. Cada curtida, cada retweet, cada comentário, que elogiou Charlotte por sua graça e resiliência, fazendo com que Cássia sentisse que seu mundo estava desabando. Ela jogou o telefone na cama e se serviu de uma bebida. Isso não acabou. Ela sussurrou para ninguém. E não acabou. Nem de longe. Enquanto isso, Nathaniel estava em seu escritório assistindo ao mesmo vídeo em silêncio. O sol estava se pondo atrás dele, projetando longas sombras nas janelas do chão ao teto de sua sede na Rua 57. Ele assistiu novamente ao clipe já 5 vezes. Cada vez que Charlotte dizia essas palavras, eu recuperava a voz. Seu estômago se revirou. Não de raiva, de arrependimento. Porque agora ele a via não como a mulher que ele deixou, mas como a mulher que ele perdeu. Seu telefone vibrou. Outra ligação perdida chamada de Cássia. Ele a ignorou e então tocou novamente. Desta vez de um telefone bloqueado, a chamada termina número. Ele respondeu. Uma voz disse apenas isso. O senhor deveria ter cuidado com o que subestima, Sr. Carrington. Charlotte não é a mesma mulher de quem você se afastou. E desta vez ela não está sozinha. A ligação terminou. Nathaniel congelou porque ele reconheceu aquela voz. Elias Rohr. As câmeras dispararam, mas desta vez Charlotte não vacilou. Ela pisou no tapete vermelho do Apex Tech Gala, com uma presença que silenciou a sala. Já se foram os dias dos cardigans simples e dos cantos tranquilos. Já se foram as mulheres que esperavam nas sombras por alguém para abrir espaço para ela. Esta noite ela era a dona dos holofotes. Um vestido verde esmeralda profundo abraçava sua figura, desenhada sob medida para acomodar sua gravidez de 7 meses. O decote era ousado, mas elegante, ou mangas esculpidas. Seu cabelo caía em ondas suaves pelas costas e sua maquiagem suave, mas intencional, destacava a força em seus olhos. Ela não andava sozinha no tapete. Aliás, Rohr caminhava ao seu lado, alto polido, protetora sem remorso. Sussurros voaram. É ela? É Charlotte Bennett. Ela está uau. Ela trouxe Elias Rohr. O que está acontecendo? O Apex Tech Gala foi o Super Bowl da inovação. Cada investidor, fundador EVCs que se prezam compareceram. Charlotte não tinha apenas aparecido. Ela tinha subido ao palco. Apenas algumas semanas antes, ela estava descartada como uma ex-esposa decadente. Agora, ela era uma jogadora. Não, esqueça isso. Ela era uma ameaça. 2 horas antes, Charlotte estava diante de um espelho na cobertura de Elias no centro da cidade. Não sei se eu... Você consegue fazer isso, ela disse baixinho. Ela ajustou as abotoaduras e ficou ao lado dela. Charlotte, você conseguiu amar um homem que nunca te mereceu e ir embora sem destruir o mundo. Você consegue. Ela olhou para si mesma a reflexão. O vestido, os saltos, a barriga que a lembrava todos os dias porque ela tinha que continuar. Ela exalou lentamente. Certo. Elias ofereceu o braço. Vamos fazer, eles se lembram de quem você é. Dentro do baile, as conversas cessaram quando Charlotte entrou no salão. Os investidores se voltaram. Os executivos ficaram surpresos. Até o CEO da Apex, Nolan Burns, afastou-se no meio da frase só para cumprimentá-la. Senhorita Bennett, disse ele com um sorriso. Você está formidável.
Obrigada a você, Nolan, ela respondeu calmamente. Faz muito tempo, não muito tempo, espero. Ouvi dizer que você está de volta ao jogo. Elias interveio suavemente. Ela não está apenas de volta, ela está liderando. Ah, Nolan assentiu. Então é verdade que você está decolando. O sorriso de Charlotte não vacilou. Vejam as manchetes amanhã. Foi tudo o que ela disse antes de seguir em frente, deixando Nolan atordoado. Não era apenas conversa fiada. Era um aviso porque Charlotte estava lançamento. Ela e Elias passaram as últimas semanas montando discretamente uma equipe dos sonhos. Engenheiros, designers, cientistas, todos aqueles que deixaram a Syncrospace por frustração, com o ego de Nathaniel. A nova startup Thrive. Uma plataforma liderada por mulheres focada em ferramentas de saúde mental baseadas em dados para gestantes. Priorizando dispositivos móveis e IA apoiado, seguro, escalável e sem desculpas da Charlotte. Eles ainda não haviam aceitado nenhum financiamento porque eles não precisavam. Elias já havia investido os 8 milhões de seu próprio capital. E no momento em que o teaser do site foi ao ar, apresentando Charlotte sua história e sua missão, o interesse explodiu. Venture capitalistas inundaram a caixa de entrada de Elias, mas eles não tinham pressa. Eles estavam planejando algo maior. Charlotte não queria apenas voltar à indústria. Ela queria reformulá-la. À medida que a noite avançava, Charlotte fez uma breve entrevista a um jornalista do Tech Pulse. Algum comentário sobre o casamento? Perguntou o repórter. Charlotte balançou a cabeça. Esse capítulo está encerrado. E Cássia Fairchild. Alguma mensagem? Desejo-lhe o melhor, Charlotte sorriu. Desejo-lhe tudo de bom. A repórter piscou. Só isso. Charlotte virou-se ligeiramente para a câmera. Não importa como as pessoas tentem escrever sua história. Você sempre tem o direito de escolher. Levantei a caneta. É o que estou fazendo agora. Foi a citação que viralizaria. Em algum lugar do outro lado da cidade, num loft cheio de com caixas e kits de maquiagem meio desempacotados, Cássia olhou para o celular. O clipe da entrevista tocava repetidamente. O mundo estava adorando. Eles amavam a elegância de Charlotte, sua serenidade, sua força, e o pior de tudo, eles acreditaram. Cassie tinha feito tudo para controlar a narrativa. Mas agora ela não estava à tendência. Charlotte estava. Ela pegou o telefone e discou um número que havia prometido a si mesma que não ligaria de novo. Matty Saber. Nate, disse ela quando ele atendeu. Precisamos conversar. Ele suspirou. Cássia, estou perdendo tudo, ela retrucou. Patrocinadores, seguidores, campanhas. As pessoas acham que eu sou o vilão e ela é a Madre Teresa. Ela não perguntou para os holofotes. Não, mas agora ela é dona deles. Cássia sibilou. Você entende o que isso significa? Nathaniel ficou quieto. A voz de Cássia ficou mais grave. Se você não fizer algo logo, não perderá apenas sua empresa, mas também seu legado. Ele esfregou a testa porque no fundo sabia que ela estava certa. Charlotte não estava apenas reivindicando seu nome. Ela estava substituindo o seu, de volta à festa. Enquanto Charlotte estava sob um lustre de cristal, uma jovem se aproximou ela. Senhorita Bennet, disse ela nervosamente. Eu só queria dizer obrigada por aparecer. Estou grávida de 5 meses e nunca me senti tão sozinha, mas ver você esta noite me sinto vista. O coração de Charlotte se suavizou. Ela gentilmente colocou a mão no braço da mulher. Dá-se a coçaca. Você não está sozinha, ela disse. Não mais. Elias observou a troca de alguns metros de distância e, naquele momento, ele soube que Charlotte não estava apenas construindo uma empresa. Ela estava construindo um movimento. Mais tarde naquela noite, enquanto voltavam num elegante carro preto, Charlotte pousou a mão na barriga. Você foi incrível esta noite, Elias disse baixinho. Ela sorriu cansada, mas orgulhosa. Eu não achei que conseguiria. Até aqui, ela murmurou. Você nem começou. Ele respondeu. E ela sabia que ele estava certo. Isso não era uma resposta, foi uma reintrodução. Charlotte Bennet não estava apenas de volta. Ela estava se tornando algo que até Nathaniel não podia prever. E nos dias seguintes, toda a indústria aprenderia. Nunca subestime a mulher que você deixou para trás. Principalmente quando ela se levanta segurando o futuro nas mãos. Aconteceu pouco depois do meio-dia de uma quarta-feira que cheirava a chuva. Charlotte tinha acabado de sair de uma aula de yoga pré-natal. Seu corpo doía, mas sua mente excepcionalmente calma. Ela usava leggings,
Um cardigã solto e um par de calças largas, óculos de sol, para se proteger do fotógrafo ocasional que ainda estava por perto de seu complexo de apartamentos. Ela não esperava que um SUV preto estivesse parado no meio-fio, e ela definitivamente não esperava que Cassia Fairchild saia de salto alto com Chanel, como se fosse apenas mais um tapete vermelho. Charlotte parou. O batom de Cassia estava impecável. O cabelo preso em um coque elegante. Ela não parecia como uma mulher se desfazendo de endossos perdidos e manchetes ruins. Ela parecia uma predadora. E hoje ela precisamos conversar estava caçando. Precisamos conversar, disse Cassia simplesmente. O primeiro instinto de Charlotte ia embora. Mas algo no tom de Cassia, comedido, quase calculado, a fez parar. Depois de um longo em silêncio, Charlotte respondeu. Diga o que veio dizer, mas seja rápido. Cassia acenou com a cabeça em direção ao SU. Mundo percebeu. Na manhã seguinte, o vídeo teve mais de 14 milhões de visualizações. Os meios de comunicação o divulgaram. Carrington ao encobrimento se tornou uma tendência global. Os artigos de opinião explodiram. O New York Times escreveu: O que acontece quando a ex-mulher se recusa a desaparecer? A Forbes intitulou seu artigo: Charlotte Bennett não está apenas falando, ela está liderando. Nas redes sociais a mídia explodiu em elogios. Ela não apenas contou a verdade, como também trouxe recibos. Eu votaria na Charlotte para presidente. Honestamente, é assim que se derruba um narcisista com fatos calmos e total equilíbrio. Mas não foi apenas a opinião pública que mudou. Conversas privadas foram também estar se desfazendo. Porque com aquele vídeo, Charlotte deu algo perigoso para muitas pessoas. Nathaniel tinha errado. Permissão. 2 dias depois, uma ex-engenheira de sincronismo postou anonimamente seu acordo de confidencialidade em Twitter, reduzido mas contundente. Depois outra mulher se apresentou. Depois uma contratada, depois uma ex-estagiária. Surgiram notícias sobre práticas comerciais antiéticas, horas extras não pagas e assédio varrido para debaixo do tapete. A SEC abriu um inquérito em 48 horas. De repente, Charlotte Bennett não era apenas a ex-mulher que se manifestou. Ela era a centelha de um acerto de contas. Nathaniel assistiu a tudo se desenrolar de sua cobertura. Seus advogados andavam de um lado para o outro. Seu gerente de relações públicas pediu demissão. Ele gritou com a TV pelo telefone. Exigiu declarações, ameaçou com processos. Mas não importa o que ele fizesse, os danos aumentaram. Cada vez que ele negava, alguém compartilhava provas. Ele tentou difamar Charlotte. Vazou histórias para veículos de fofoca sobre ela ser instável, emocionalmente instável e inapta para liderar uma empresa. Mas o tiro saiu pela culatra. Pessoas via através disso, especialmente as mulheres, especialmente as mães. Cada mancha a tornava mais forte porque agora ela não era apenas Charlotte. Ela era toda mulher que foi apagada e instruída a sorrir por isso. Na sede da Thrive, um pequeno mas crescente escritório loft no Brooklyn, Charlotte assistiu à cobertura das notícias com sua equipe. Eles acabaram de finalizar o protótipo do produto. O teste beta estava agendado para o mês seguinte. Imprensa ao interesse triplicou desde que o vídeo foi ao ar. Alia ficou atrás de sua cadeira lendo em voz alta um trecho do TechCrunch artigo. Thrive, uma startup que nasceu da força, não do escândalo. Charlotte exalou. Precisamos manter o foco, disse ela. Não estamos construindo isso apesar de ninguém. Estamos construindo isso para nós, para mulheres que têm medo. Para mães que se sentem invisíveis. Para qualquer pessoa que já tenha sofrido manipulação psicológica e ouvido que está imaginando tudo. Sua desenvolvedora líder, uma mulher de fala mansa chamada Priya, assentiu. Estamos prontos. Vamos colocar isso no ar. Elias sorriu orgulhoso, mas atrás de seus olhos algo mais se agitava. Ele sabia que Nathaniel não iria embora em silêncio. E ele estava certo. Naquela noite, Charlotte recebia um envelope entregue em mãos, sem endereço de retorno. Dentro havia uma única mensagem digitada. Se você liberar mais alguma coisa à filmagem, a próxima manchete não será sobre sua empresa. Será sobre seu filho. Sem nome, sem assinatura. Mas Charlotte sabia exatamente quem a enviou. Sua mão tremia. Não de medo, mas de fúria. Porque agora ele estava tentando usar a única coisa que ela mais amava como uma arma. E esse seria o erro final que ele cometeria. No dia seguinte já fez. No dia seguinte, Charlotte entrou em um estúdio da CBS em Midtown para uma entrevista ao vivo. Não teleprompters.
Sem perguntas pré-aprovadas, apenas ela, um microfone e milhões assistindo. O apresentador sorriu gentilmente. Charlotte, este vídeo desencadeou um movimento global. Mas hoje estamos ouvindo que a Carrington Holdings está se preparando para processá-lo. Você está com medo? O olhar de Charlotte não piscou. Eu não estou com medo, ela disse. O anfitrião se inclinou. Mesmo com ameaças chegando à sua casa, a voz de Charlotte não tremeu. Quando alguém usa medo de te calar, você fala mais alto. Que eu vou continuar falando porque não estou fazendo isso só por mim. Ela olhou brevemente para fora da câmera, onde Elias estava, concordando. Estou fazendo isso por mim, criança, para que cresça em um mundo onde a força não vem do silêncio, mas da verdade. A plateia aplaudiu. Em algum lugar na sala de controle, um produtor sussurrou. Estamos olhando para a próxima Oprah. No momento em que a entrevista terminou, a equipe de Charlotte instalou segurança em torno de seu prédio. A lista de pesos da Thrive chegou a 300 mil usuários. E Nathaniel, ele finalmente recebeu a ligação que temia do seu conselho de diretores. Estamos pedindo que você se demita, disseram eles. Ele lutou, gritou, ele ameaçou, mas acabou. Charlotte não apenas retirou sua história, ela encerrou a dele. Na manhã do lançamento parecia a calmaria antes da tempestade. Só que Charlotte Bennett não tinha mais medo de tempestades. Ela ficou parada na extremidade do modesto escritório da Thrive no Brooklyn, observando sua equipe se esforçar com verificações de última hora, cargas de servidor, usuários pistas, chamadas da mídia. Ela podia sentir o zumbido através das paredes. Todos se moviam com propósito, com urgência, com uma excitação silenciosa de pessoas que sabiam que estavam à beira de algo histórico. Elias se aproximou, ligou mão. Faltam 5 minutos. Charlotte assentiu. E a lista de espera? Ele sorriu. Mais de 1,1 milhão. Ela levantou uma sobrancelha. Projetamos apenas 400 mil até o dia do lançamento. Bem, Elias respondeu. Acontece que as mulheres se identificam com uma plataforma construída por alguém que realmente escuta. Charlotte suspirou. Seus dedos esfregou-se no anel que ela não usava mais. Os últimos meses passaram pela sua mente. A traição, o colapso, os holofotes, as ameaças e agora isso, não um retorno, um começo. Vamos ao vivo, disse ela. Exatamente às 9h, horário do leste do ZEUA. O Thrive foi lançado, segundos. O tráfego aumentou. A equipe do servidor estava preparada para picos, mas não assim. O painel do usuário piscou em tempo real. 10 mil, 50 mil, 120 mil e subindo. Os meios de comunicação já tinham pré-escrito manchetes, mas mesmo eles não estavam prontos. TechCrunch. Thrive de Charlotte Bennett. Aplicativo é lançado com demanda recorde. Confio, calma aí. Há uma nova líder em bem-estar feminino. Forbes de traída a visionária bilionária. Charlotte Bennett muda o jogo, mas os números eram apenas o começo. O que importava era a missão. Thrive não era apenas mais um aplicativo de bem-estar. Foi uma tábua de salvação. Ferramentas personalizadas para a saúde mental na gravidez e no pós-parto, diário assistido por IA, meditações guiadas, acesso a conselheiros informados sobre traumas, fóruns comunitários em tempo real, criados por mulheres para mulheres, sem filtros, sem enrolação, apenas cura. Ao meio-dia, o Instagram delas estava de 80 mil para 2,6 milhões de seguidores. Às 15 horas, a Apple apresentou o Thrive como aplicativo do dia. Às 17 horas, todos os principais podcasts e talk shows solicitaram entrevistas. Mas Charlotte não se deleitou à atenção. Ela ficou na sala de guerra, com o fone de ouvido ligado, ajudando na triagem de bugs de integração, escrevendo agradecimentos em tempo real suas mensagens para os primeiros usuários, garantindo que cada mãe que efetuasse login se sentisse vista porque se lembrava de como era ser invisível, chorar nos azulejos frios do banheiro enquanto o mundo segue em frente, segurar alegria e tristeza no mesmo batimento cardíaco. Isso nunca foi sobre Nathaniel ou Cassia ou manchetes. Tratava-se de reescrever a história após a queda. Enquanto isso, Nathaniel observava das sombras. O conselho o havia removido do Syncrospace apenas 48 horas antes. Sua reputação destruída, sua marca boicotada, sua caixa de entrada radioativa. Ele estava sentado sozinho em uma cobertura que não era mais sua. Sua conta legal equipe negociando congelamentos de ativos enquanto os acionistas lutavam para controlar os danos. Mas nada disso prejudicou tanto como seu sucesso. Não porque Charlotte teve sucesso, mas porque ela não precisava dele para isso.
E agora o mundo não perguntaram sobre Nathaniel Carrington. Perguntaram sobre Charlotte Bennett em Dubai. Cássia rolou o feed. Cada manchete, cada hashtag real, cada hashtag de tendência tinha o rosto de Charlotte. As próprias parcerias de Cássia haviam desacelerado para um gotejar. Campanhas adiadas. Sua linha de cuidados com a pele se dissolveu discretamente. Mas surpreendentemente ela não sentiu raiva. Ela sentiu-se aliviada porque agora as câmeras estavam voltadas para outro lugar. E pela primeira vez ela conseguiu respirar. Ela postou uma história que noite. Uma foto tranquila do oceano, sem legenda. E pela primeira vez desde o casamento ninguém a dissecou. Ela não era mais o personagem principal. E talvez isso fosse bom. De volta ao Brooklyn, Charlotte estava no De Volta ao Brooklyn centro de sua equipe quando a contagem oficial de usuários ultrapassou 2 milhões. Aplausos irromperam. Confete estourou. Alguém chorou. Elias levantou um copo de cidra espumante para Charlotte. Disse ele com a voz firme, por transformar a dor em propósito e por lembrando a todos nós que não há limites para o que uma mulher pode construir quando ela não é mais silenciada. Todos aplaudiram. Mas Charlotte deu um passo à frente, erguendo o próprio copo com um sorriso discreto. Não se trata de mim, disse ela. É sobre nós. Toda mulher que já ouviu que devia se sentar, ficar quieta ou sorrir. Não vamos fazer isso mais. Uma pausa. De agora em diante nós nos levantamos. Mais tarde naquela noite, Charlotte retornou para casa, com uma pilha de cartas na porta. Bilhetes escritos à mão, mães, filhas e até maridos. Um deles dizia: eu assisti minha esposa luta contra a depressão pós-parto há anos. Não tivemos sucesso. Obrigada, Paul. Apoiadores, mães comuns que baixaram o Thrive, gritavam seu nome em fúria. Carrington sabia que a justiça era para Charlotte. Não esquecemos. Repórteres se viraram para olhar. Segurança correu em direção às portas de vidro. Nathaniel hesitou, sua voz falhou enquanto tentava continuar, mas o barulho, a raiva cortou tudo. Ele olhou para a declaração, as palavras borradas. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava sem palavras. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Charlotte estava sentada em uma sala de conferências silenciosa. O escritório jurídico da Thrive Equipe, revisando contratos. Elias a avisou para não assistir à coletiva de imprensa. Deixa queimar, disse ele. Não dê a mínima para isso. Mas ela observou mesmo assim, não por despeito, mas para não se fechar. Ela ouviu tremer. Ela ouviu ele suar. Ela viu o homem que uma vez se gabou de ter construído seu reino do nada. Agora lutava para construir uma frase em conjunto. E ela não sentiu nada. Nenhuma pena, nenhuma satisfação, apenas alívio. Não era vingança. Era equilíbrio. A balança finalmente se corrigindo. Cássia também observava de longe. Um resort tranquilo nas Maldivas. Ela estava sentada na varanda, com um hobby simples, sem maquiagem, com um diário no colo. Ela não comemorava, ela não sorriu. Apenas fechou o laptop, colocou-o de lado e sussurrou. Finalmente. Então mergulhou os dedos dos pés numa piscina aquecida e deixou o passado ir embora. Após a coletiva de imprensa, Nathaniel não retornou ao seu cobertura. Ele não ligou para ninguém, nem olhou as notícias. Apenas vagou pelo centro da cidade. Pelas ruas da cidade que ele costumava dominar, as pessoas olhavam, sussurravam, algumas o filmavam. Mas ninguém parou para apertar sua mão. A queda não foi dramática. Não foi violenta. Foi silenciosa, solitária, exatamente como ele havia deixado Charlotte. Acabou em um bar. Não um dos luxuosos que costumava frequentar. Um barzinho mal iluminado, meio vazio. Ele pediu um uísque. Puro. O barman ergueu uma sobrancelha. Dia difícil? Nathaniel riu amargamente. Você poderia dizer isso. Você quer a conta agora ou depois do segundo drink? Ele hesitou, então sacou um Amex preto. O barman pegou, roubou e recusou. Nathaniel olhou fixamente, roubou novamente e recusou. Ele pegou a carteira, nada. Então caiu a ficha. Não apenas o escândalo, não apenas as manchetes, mas a irrelevância. Ele não era ninguém agora. Não por causa de Charlotte, por causa dele mesmo. Ele tinha queimado todas as pontes. E agora ele não tinha ideia de como reconstruir. Na manhã seguinte, uma única notícia foi manchete de primeira página no mundo todo. Nathaniel Carrington renuncia à vida pública. Gerente de crise confirma que ele não retornará à tecnologia ou à mídia. Sem citações, sem rodeios, apenas silêncio. Charlotte tomou seu chá no salão Thrive, lendo-o em seu tablet. Ela não sorriu. Ela não reagiu. Ela simplesmente virou para o próximo documento.
Uma proposta de financiamento para expandir o alcance do Thrive para países carentes. Havia trabalho a ser feito. O futuro já havia começado. Uma semana depois chegou uma carta, escrita à mão, sem endereço de retorno. Dentro havia uma única página. A letra era inconfundível. Charlotte, você é sempre melhor do que eu. Você sempre está certa. Eu estava orgulhoso demais para ver isso. Fraco demais para admitir. Você não apenas sobreviveu a mim. Você se tornou algo que eu vou nunca será. Diga ao nosso filho que sinto muito. Ela dobrou a carta lentamente e então colocou-o em uma gaveta, não para manter sua memória viva, mas para se lembrar de tudo que ela nunca permitiria novamente. O discurso principal, as luzes do auditório diminuíram. O silêncio tomou conta da multidão de quase 2.000 pessoas. Então um holofote iluminou o auditório. Charlotte Bennett subiu ao palco. Não mais apenas uma mulher com um passado, mas um símbolo de poder, propósito e perseverança. Os aplausos irromperam antes mesmo que ela falasse. Esta noite não era uma gala. Não era um lançamento. Não era uma golpe de imprensa. Foi seu discurso principal no Global Women's Impact Summit. E ela foi a palestrante de encerramento, a última voz. Aquela que o mundo veio ouvir. Charlotte caminhava com calma e segurança. Sua barriga de grávida não mais algo a esconder, mas algo que ela carregava com orgulho visível. Ela se aproximou do pódio, sorriu e esperei até que a sala se acalmasse. Então ela começou. Eu costumava acreditar que tinha que ganhar minha voz. Seu tom era gentil, mas forte. Que eu tinha que ser pequena o suficiente para deixar os outros confortáveis. Que eu tinha que seja educado na dor, silencioso na traição, elegante no caos. Uma pausa. Não mais. O público se inclinou atento a cada palavra. Quero contar uma história. Não sobre o colapso de um casamento ou um escândalo tecnológico ou uma manchete viral, mas sobre resiliência, sobre o que significa comece de novo quando o mundo achar que você terminou. Ela andou de um lado para o outro, com as mãos relaxadas ao lado do corpo. Quando fiquei no casamento do meu ex-marido e desabei, pensei que era o fim da minha história, mas foi o começo do seu. Ela olhou para a plateia. Você, cada mulher assistindo, cada mãe que se sentiu invisível, cada filha que foi instruída a ficar quieta e sorrir, cada sobrevivente que caminhou através do fogo e foi informada de que deveria ser grata pelo calor. Aplausos ecoaram por todo o auditório. Eu não me levantei porque era mais forte que você. Eu me levantei porque eu lembrei-me de quem eu era. E porque tive pessoas que acreditaram em mim quando eu me esqueci de como acreditar em mim mesma. A voz dela rachou ligeiramente e depois estudou. E hoje estou aqui não como alguém que se vingou, mas como alguém que se livrou. Passou um tempo. Você pode perder tudo. Seu título, seu parceiro, sua estabilidade, até mesmo seu nome na mídia. Mas se você mantiver sua integridade, eles não possam tirar isso de você. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram. Mas Charlotte ergueu a mão gentilmente. Ainda não terminei. Risos. A multidão se acalmou novamente. Não se trata apenas do que eu construí. Trata-se do porquê eu construí. Charlotte começou a mostrar slides, fotos do Thrive's Impact, clínicas pós-parto parceiras da plataforma, problemas mentais, ferramentas de saúde salvando vidas, comunidades carentes recebendo unidades móveis. Só neste ano alcançamos 3,6 milhões de mulheres em mais de 40 países. Isso não é uma marca, é um movimento. Ela sorriu suavemente. E estamos apenas começando. Então o slide final apareceu. Uma foto de Charlotte segurando seu filho recém-nascido, com sua pequena mão envolvendo seu dedo. Suspiros percorreram a multidão. Sua voz baixou. Ele nasceu 3 semanas antes do previsto. Entrei em trabalho de parto depois de uma noite turno no escritório, construindo uma ferramenta para mães solteiras. Eu o segurei e sabia que esse era o legado. Não código, não avaliações, não manchetes, mas esperança. Em outro lugar na multidão, Cássia Fairchild sentou-se calmamente na última fila, disfarçada com um boné bege e sem maquiagem. Ela havia entrado sem ser notada, mas não precisava para ser vista. Ela só precisava testemunhar. E pela primeira vez em anos sentiu algo inesperado. Paz. Porque apesar dos escândalos, da reação negativa, da internet arrastando seu nome para a lama, ela viu agora que Charlotte não a havia destruído. Ela a havia libertado. Cássia construiria novamente, mas desta vez não em nome de outra pessoa. Após o discurso, a mídia inundou a internet com elogios. Revista Time.
Charlotte Bennett define o futuro de liderança. CNN. Do colapso à conquista. O discurso de Bennett ganha destaque global ovação. BBC. Uma nova era para a tecnologia feminina começa com a voz de uma mãe. Podcasts dissecaram isso. TikTok citou Oprah, chamou-a de a palestra mais importante da década. Mas Charlotte não perseguiu a cobertura. Ela foi casa, vestiu o pijama e alimentou o filho. Porque esta era a vida pela qual ela lutou. Aquela que não exigia filtros ou aplausos, apenas presentes. No mês seguinte, as Nações Unidas convidou-a para integrar o Conselho de Inovação Feminina. Ela aceitou. A Thrive recebeu sua rodada da Série A liderada inteiramente por mulheres investidoras. Ela aceitou isso também. Mas quando a Forbes a convidou para posar para a próxima capa, ela recusou. Minha equipe nisso. Ela disse. Todas as mulheres que ajudaram a construir isso, eu não preciso ser o rosto. Eu só preciso continuar edifício. E ela fez isso com cada escola que financiou, cada centro de terapia que ela abriu, cada vida que ela silenciosamente mudou. Charlotte não pretendia ser a mulher mais poderosa da sala. Ela pretendia garantir que cada mulher soubesse que pertencia ao ambiente desde o início. Anos se passaram. A Thrive expandiu-se para 72 países. Seu filho tornou-se um menino gentil e brilhante que adorava robôs e panquecas de morango. Charlotte nunca se casou novamente. Ela nunca precisava. Sua vida estava plena, seu coração inteiro. Um dia, enquanto caminhava por uma parque, ela ouviu duas jovens conversando. Ela é a razão pela qual voltei para a escola. Uma delas disse, apontando para uma outdoor com a citação de Charlotte. A outra assentiu. Ela me fez sentir como se estar quebrado não significasse que eu estava inútil. Charlotte sorriu discretamente e continuou andando. Porque esse era o legado. Não o aplicativo, não o discurso, mas o lembrete. Você não precisa queimar para se levantar. Você pode florescer. Como uma noite, Charlotte embalou seu filho para dormir. Ele olhou para cima com olhos cansados e perguntou. Mamãe, você já sentiu medo? Ela beijou a testa dele. Todos os dias, sussurrou. Mas eu fiz mesmo assim. Ele sorriu e fechou os olhos. E Charlotte recostou-se na cadeira de balanço com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não de dor, mas de paz. Porque ela sobreviveu. Ela construiu. Ela inspirou. E, acima de tudo, ela nunca deixou ninguém escrever seu final. Então, a história terminou. E se você ainda está aqui lendo estas palavras finais, então talvez, apenas talvez algo na